A maior batalha da sua vida não acontece ao seu redor, mas dentro da sua mente. Quantas vezes você já se pegou ouvindo uma voz que diz que você não é suficiente, que o medo define suas escolhas, que a fé não dá conta do seu cuidado? Não são as circunstâncias que mais te derrubam, mas os pensamentos que você permite que habitem seu interior. Talvez agora você sinta um peso no peito, uma pressão silenciosa quando pensa no futuro, uma voz que sussurra desistência. Essa voz não veio de Deus. Deus não te alimenta com pensamentos de dúvida e medo. Como diz Provérbios 23:7, como imagina em seu coração, assim você é. Se a sua mente foi plantada com insegurança, ela colherá provas de insegurança. Se for regada pela palavra, dará frutos de coragem. Se esta mensagem toca seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu like, e deixe nos comentários de qual cidade você está ouvindo. Permaneça comigo. Vamos entender de onde vêm essas mentiras e como Jesus e a verdade de Deus podem renovar sua mente agora. Você não está sozinho ao ouvir essas mentiras. Pense nas pequenas cenas do dia a dia. O som do despertador que antes chamava você para a missão agora soa como um julgamento. O café amargo na boca que lembra o gosto da derrota. O relógio marcando o tempo enquanto seu coração aperta. A luz da manhã que entra pela janela e parece fria. O toque do papel da Bíblia que esquenta sua pele, e ainda assim você hesita. Muitos se levantam com esperança e, ao longo do dia, aceitam ecos de críticas antigas, comparações que corroem a visão, votos de incapacidade repetidos como se fossem verdade absoluta. Você já deixou de falar naquele encontro porque imaginou que suas palavras seriam ridículas. Você já perdeu uma oportunidade porque sua imaginação antecipou o fracasso. Você já sentiu a garganta apertar antes de dizer sim para aquilo que Deus colocou diante de você. Esses pensamentos aparecem como nuvens escuras e, sem perceber, você aprende a caminhar encurvado, evitando a chuva que poderia purificar e renovar. Pergunto, onde esses pensamentos nasceram? Foram todos seus? Quantos vieram de vozes que um dia te feriram? Quantos vieram de padrões que você adotou para se proteger? A mente absorve impressões e repete argumentos como um eco fiel. Sinta agora a textura dessa realidade. O ar pesado como algodão molhado, o gosto metálico do receio na língua, a visão estreita como túnel, o toque da cadeira que não sustenta mais o seu corpo, o cheiro da ansiedade que paira como fumaça. Esses sinais não são fracassos morais, são feridas que precisam ser tratadas. De onde vêm esses pensamentos? Muitas vezes eles têm origem em memórias da infância, em palavras alheias, em padrões familiares repetidos por gerações. Crescer sob críticas e comparações cria um registro interno que funciona como um gravador. Cada reprovação se torna pista para que a insegurança retorne. Quando era criança, você pode ter ouvido que não era bom o suficiente, que suas emoções eram demais, que suas expectativas eram ilusórias. Esses ecos se somam às pressões da escola, do trabalho, das redes sociais e formam um repertório que dita como você interpreta cada evento. Aqui vai um recorte da história que muitos carregam. Primeiro parágrafo de backstory. Lembro de uma menina chamada Clara que cresceu no barulho da casa de avó, onde o comentário sempre vinha: "Segure a emoção, menina. Isso não é para você." O som do ferro de passar, o cheiro do feijão na cozinha, o toque áspero da roupa na pele tornaram-se sinônimos de correção. A menina aprendeu a silenciar o desejo de sonhar. Segundo parágrafo de backstory. Mais tarde, adolescente, Clara enfrentou professores que comparavam seus resultados aos dos colegas, pais que não sabiam ouvir e amigos que riam de ambições. O silêncio que ela guardou transformou-se em regra: pensar pequeno, esperar pouco, não se expor. Hoje, adulta, cada vez que enfrenta uma decisão importante, uma voz interna repete as mesmas palavras de desprezo daquela casa. Esse padrão chegou até você? Talvez seu nome não seja Clara, mas a mecânica é a mesma. Essas histórias não servem para te condenar, mas para localizar a raiz do que precisa ser trazido à luz. O Espírito Santo revela onde a mentira plantou raízes e a palavra mostra como arrancá-las. A Escritura nos dá autoridade para nomear e confrontar essas mentiras. Tiago 1,8 nos alerta sobre a inconstância de quem tem o coração dividido. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
Romanos 12:2 nos chama para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente, para que possamos provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Marcos 9:23 lembra a verdade libertadora: tudo é possível ao que crê. Essas passagens não são frases bonitas para decorar, são ferramentas operacionais para o combate espiritual. Quando você reconhece que a mente é um campo de batalha, percebe que deve trazer a verdade de Deus para confrontar a mentira. Traga a Bíblia como lente para seus pensamentos. Leia as palavras de Jesus como antídoto para os cenários que sua imaginação criou. Visualize a promessa e deixe que ela redesenhe a percepção. Sinta a textura do papel da Escritura em suas mãos. Ouça a voz da palavra como chuva que limpa. Perceba o calor do entendimento que substitui a frieza da dúvida. Veja a luz transformando o cômodo escuro das suas convicções. Respire fundo e perceba o ar mais leve que acompanha uma decisão de fé. As consequências de não enfrentar essas mentiras são práticas e profundas. A autossabotagem se instala de forma sutil. Você não justifica uma escolha errada, você encontra razões plausíveis para não tentar. O medo se torna uma cadeira confortável que aprisiona seus pés. Comparações envenenam relações, tornando a gratidão rara e a insatisfação constante. Há um processo psicológico simples e cruel. Pensamento negativo gera emoção negativa. Emoção negativa alimenta comportamento limitante. Comportamento limitante reforça a crença inicial. É um ciclo que precisa ser quebrado. Imagine uma cena tensa. Você diante de uma porta, a maçaneta fria na mão, o corredor cheirando a tinta fresca, o som distante de vozes como se viessem de outra vida, e essa voz interna sussurrando que você vai falhar. Sua respiração acelera, o suor na palma da mão é salgado, o chão parece oscilar. No primeiro momento de tensão, você hesita e recua, a oportunidade escapa. No segundo momento de tensão, outra voz interior diz que isso é por culpa sua, que não merecia melhor, que é inútil insistir. O aperto no peito aumenta, o sabor do medo fica mais amargo, a luz parece mais apagada. Se não quebrarmos o ciclo, essa é a narrativa que se repete. Mas há diagnóstico e há remédio. Identificar o padrão, nomear a mentira, substituir por uma verdade bíblica e tomar uma ação concreta em fé. Agora, eu te convido a uma mudança real. Romanos 12:2 não é um slogan, é uma instrução. Renovar a mente para experimentar a vontade de Deus. Decida hoje que você não mais alimentará as mentiras internas. Faça um pacto simples. Quando um pensamento de dúvida chegar, pare, respire, nomeie a mentira e a substitua por uma verdade da palavra. Por exemplo, se o pensamento diz que você é incapaz, responda: sou mais que vencedor em Cristo, e aproprie-se de uma promessa bíblica. Treine sua mente como quem treina um músculo. Repetição diária, exposição consciente à verdade e comunidade que sustenta. Fique atento aos gatilhos, rede social que arranca a comparação, palavra crítica que retorna como eco, momento de cansaço que abre brecha para a dúvida. Vigie esses pontos e, com amabilidade, confronte-os. A renovação é um processo lento e intencional, não um lampejo. Antes de eu apresentar passos práticos, quero que você escreva algo nos comentários. Sinta-se acolhido. Muitos que nos acompanham têm compartilhado suas lutas e vitórias. Escreva nos comentários uma verdade que você quer declarar hoje. Você pode começar com: meus pensamentos serão guiados por Deus. Ou compartilhe uma pequena vitória que já teve ao enfrentar uma crença limitante. Quando você compartilha, ajuda outras pessoas a verem que não estão sozinhas. Eu e a comunidade lemos e oramos por cada comentário. Isso fortalece a todos. Agora, com o coração aquecido por essa conexão, vamos aos passos práticos, que realmente renovam a mente. Os passos práticos são simples, repetitivos e poderosos. 1. Rotina de manhã. Ao acordar, leia um versículo e declare-o em voz alta por 3 minutos. Sinta as palavras na boca, ouça o eco da verdade. 2. Diário de pensamentos. Escreva as mentiras que surgem e, ao lado, a verdade oposta da palavra. 3. Memorizar promessas. Escolha 3 versículos para memorizar por 21 dias. 4. Comunidade intencional. Encontre 5 pessoas de confiança para testemunhar seu progresso. Vou nomear alguns que podem ser referência nesta jornada. Maria, que ora todas as manhãs. João, que compartilha provocações de fé.
Lucas, que organiza grupos de estudo, Ana, que faz acompanhamento pastoral, Pastor Ricardo, que orienta em aconselhamento, Helena, que lidera grupos de oração, Marcos, que registra progressos, e Beatriz, que envia mensagens de encorajamento. Cada um tem uma ação concreta. Maria envia uma mensagem matinal, João revisa suas metas semanais, Lucas ajuda na memorização, Ana oferece escuta, Pastor Ricardo ministra cuidado, Helena convoca a oração, Marcos registra celebrações, Beatriz celebra cada passo. Prática de oração breve durante o dia? Pare ao meio-dia. Feche os olhos, respire, diga uma declaração de verdade, sinta o corpo relaxar. Técnicas processuais simples, aconselhamento pastoral e terapia caminham juntos. Em sessões conjuntas, analisamos padrões, registramos gatilhos e estabelecemos passos mensuráveis para a substituição cognitiva. Esses processos envolvem 250 a 350 caracteres de instrução. Identificar pensamento, anotar circunstância, responder com versículo, repetir 3 vezes, compartilhar com pessoa de confiança, repetir diariamente por 21 dias. Faça pequenos acordos com pessoas que te amam para prestar conta. Não é vergonha, é estratégia. Agora vamos a uma oração coletiva, uma oração que confronta mentiras e proclama libertação. Pai amado, em nome de Jesus venho junto com cada pessoa que se sente acuada por pensamentos de dúvida e medo. Senhor Deus, Tu que conheces cada pensamento antes mesmo que venha à tona, visita hoje a mente de quem ouve esta palavra. Espírito Santo, sopre a verdade onde a mentira se assentou. Declaro agora, em voz alta, que as mentiras que disseram que somos indignos ou incapazes não vêm de Ti. Senhor, nós renunciamos toda herança de condenação, renunciamos frases de rejeição que fomos obrigados a ouvir, renunciamos pactos de medo que surgiram em momentos de fragilidade. Eu te peço pela coragem de julgar pensamentos segundo a palavra. Onde a dúvida apresentou provas, apresenta também a tua prova, o testemunho de tua fidelidade. Onde o medo ergueu muralhas, venha o Espírito Santo com escada de vida. Pai, substitua a voz da crítica pela voz que diz: Tu és amado, Tu és escolhido, Tu és capaz para as coisas que eu te ordenei. Em nome de Jesus, declaramos Marcos 9:23 sobre nossas vidas. Tudo é possível ao que crer. Declaramos Provérbios 23:7. Como imaginas em teu coração, assim tu és, e hoje escolhemos imaginar a verdade de Cristo. Declaramos Romanos 12:2. Não nos conformamos com este mundo, somos transformados pela renovação da mente. Senhor, toca as lembranças ruins e traga cura. Doa memória restaurada, reescreve percepções, recoloca afinco no coração. Pai, permita que cada pensamento que chega seja filtrado por Teu Espírito, que antes de aceitar qualquer sentença interna, possamos perguntar: isso edifica? Isso vem de Ti? Isso alinha com a verdade da palavra? Damos a Ti autoridade para cancelar acordos invisíveis que mantêm medo ativo. Pedimos liberação para falar, para agir, para conectar. Senhor, envia pessoas como Maria, João, Lucas, Ana, Pastor Ricardo, Helena, Marcos e Beatriz para caminharem junto a quem precisa. Que haja encontros, mensagens, ligações e oração prática. Nós profetizamos coragem sobre cada pessoa que está assistindo. Declare agora comigo, repita em seu quarto, em voz baixa ou alta, segundo sua necessidade. Eu creio que Deus renova minha mente. Eu creio que o Espírito Santo me ensina a pensar segundo a verdade. Eu me desapego de pensamentos que não procedem de Deus. Eu escolho a fé. Eu escolho obedecer à palavra. Eu me levanto. Em nome de Jesus Cristo, todo jugo de dúvida é quebrado agora. Toda prisão de medo é dissolvida pela presença do Espírito Santo. Que o sangue de Jesus traga cobertura, que a graça renove a alma, que a paz que exceda todo entendimento guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Pai amado, abençoa cada decisão de hoje, sustenta cada pequeno passo, dá testemunhos visíveis para que a fé seja confirmada. Em nome de Jesus, declaramos libertação, declaramos futuro e esperança. Recebemos a renovação da mente como dom e prática. Que assim seja, conforme o teu propósito. Amém e amém. Um mês depois. Imagine e registre o progresso.
Um mês após essa decisão, muitos terão experimentado pequenas, mas significativas alterações. Você poderá notar que acorda com menos peso, que consegue ler um versículo sem imediatamente contradizê-lo com dúvidas. Maria envia mensagens de encorajamento todas as manhãs, e você, ao receber, sorri e responde. João marca 2 vezes por semana para checar seus objetivos. Você relata pequenas vitórias e confessa recaídas, e isso é parte do processo. Lucas organiza o grupo de memorização e você já tem um versículo na ponta da língua. Ana faz uma breve escuta semanal e registra seu humor em uma planilha simples que mostra tendência de melhora. Pastor Ricardo faz uma chamada quinzenal para oração em grupo. Você participa e sente a voz coletiva fortalecer sua coragem. As sensações físicas começam a mudar, o aperto no peito reduz, o gosto amargo do medo perde intensidade, a respiração fica mais profunda, você volta a sentir o calor da esperança. Este primeiro mês é de conscientização e prática. Celebre as pequenas vitórias e anote-as. Cada vitória é prova de que a verdade está produzindo fruto. 3 meses depois, o padrão estabiliza. As práticas repetidas tornaram-se hábito. A lista de pensamentos automática já encontra resistência imediata. Você aponta a mentira, recita a verdade, age em seguida. Marcos registra testemunhos e envia lembretes de celebração. Beatriz cria um mural virtual com pequenas histórias de coragem que inspiram outros. A família começa a anotar. Alguém que antes não falava sobre sonhos agora os descreve com detalhe. Alguém que antes evitava encontros agora participa ativamente. O trabalho rende melhor porque a mente não desvia a energia para a ruminação constante. O cheiro da rotina diária volta a ser neutro. A luz da manhã é novamente calor, não frio. As decisões importantes são tomadas com conselhos, oração e confiança. Há ainda dias de luta, mas a frequência diminui e a intensidade reduz. A comunidade de fé sustenta, orações específicas são respondidas, e você já pode contar 2 ou 3 situações em que agiu em fé e viu portas se abrirem. 6 meses depois, transformação visível e legado crescente. Em Marcos, registra testemunhos e envia lembretes de celebração. Beatriz cria um mural virtual com pequenas histórias de coragem que inspiram outros. A família começa a anotar. Alguém que antes não falava sobre sonhos agora os descreve com detalhe. Alguém que antes evitava encontros agora participa ativamente. O trabalho rende melhor porque a mente não desvia a energia para a ruminação constante. O cheiro da rotina diária volta a ser neutro. A luz da manhã é novamente calor, não frio. As decisões importantes são tomadas com conselhos, oração e confiança. Há ainda dias de luta, mas a frequência diminui e a intensidade reduz. A comunidade de fé sustenta, orações específicas são respondidas, e você já pode contar 2 ou 3 situações em que agiu em fé e viu portas se abrirem. 6 meses depois, transformação visível e legado crescente. Em Marcos, 6 meses, a renovação da mente cria um novo padrão de vida. Você não é a mesma pessoa mentalmente. A narrativa interna mudou. Projetos que antes eram fantasias, agora têm passos, metas e execução. Pessoas ao seu redor, amigos, colegas e família, comentam a diferença na sua postura. Maria lidera um grupo de oração, onde você testemunha com palavras e lágrimas de gratidão. João e Lucas coordenam uma pequena oficina de memorização bíblica na igreja local. Ana e pastor Ricardo orientam novas pessoas nesse mesmo processo, replicando a disciplina que transformou você. Helena e Beatriz organizam encontros mensais para comemorar vitórias e encorajar novatos. Há um legado de coragem, pessoas que passaram a acreditar por verem sua transformação. O fruto espiritual é visível, mais oração, mais leitura da palavra, mais decisões tomadas com fé e menos paralisia. A mente renovada passou do íntimo para o comunitário. O que começou como uma renúncia e uma declaração, agora é prática, cultura e herança. Continue registrando os detalhes, nomes, datas, pequenas provas. Lembre-se de que Deus é fiel e renova passo a passo. Hoje, se você está pronto, escolha uma ação simples para começar. Escreva nos comentários a frase que você vai declarar por 21 dias. Inscreva-se no canal para caminhar conosco e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus não alimenta a mente com dúvida e medo.
Que o Senhor renove sua mente, que o Espírito Santo te ensine a pensar segundo a verdade e que Jesus te dê coragem para viver a promessa. Vá em paz, firme na verdade e que a fé cresça em cada pensamento. Amém.